Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo o review sobre este livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo. O autor é Alan S. Bundy. A altura do livro é de 23 centímetros. A largura é de 17,1 centímetros. A espessura é de 1,3 centímetros. São 217 páginas. As folhas são brancas e de material couché. O acabamento é de brochura. Editora Vida Nova. Copyright deste livro é de 2021 e vindo para o Brasil, primeira edição 2024. Olha só, gente, aqui diz assim, olha, a vida e o ministério e as viagens missionárias, certo? E aqui tem um desenho aqui, um desenho. São lugares históricos, né? E aí aqui fala assim, ó. Tudo o que você sempre quis saber sobre sobre o maior missionário cristão. A vida e o ministério do apóstolo Paulo foram uma grande aventura, que se estendeu por milhares de quilômetros por vias romanas e mares traiçoeiros, enquanto ele proclamava com coragem e ousadia o evangelho de Jesus a quem quisesse ouvir, fossem plebeus ou reis. Seu impacto na igreja e, de fato, na civilização ocidental é imensurável. Desde o seu nascimento em Tarso, passando por seu treinamento rabínico em Jerusalém, até a última prisão em Roma, esta obra traz à vida a incrível história do apóstolo Paulo, baseando-se no livro de Atos e nas muitas cartas escritas por ele, bem como em fontes históricas e arqueológicas. Esse livro, ricamente ilustrado, explora os contextos sociocultural, político e religioso do mundo romano do primeiro século, nos quais Paulo viveu e ministrou. Também lança luz sobre lugares que ele visitou e pessoas que conheceu ao longo do caminho. E que é mais importante, nos ajuda a entender como e por que Deus usou Paulo de maneira tão extraordinária. Dê mais vida ao seu estudo bíblico, sua pregação e o seu ensino com este livro indispensável e inspirador. Tudo em cores e impressos em papel couché, repleto de mapas e fotos. E aqui vai falar um pouquinho sobre Alan, certo? E a gente abrindo aqui, como que é por dentro, olha só. O material, como eu disse, né, de couché. Aqui tá um pouquinho, uma prévia da ficha catalográfica, mostrando a quantidade de páginas, certo? Guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo. Aqui está a ficha catalográfica. Comprei esse livro na El Shaddai, gastei R$ 75,40. Comprei no dia 16/1/2024. O sumário, o que a gente vai encontrar? Agradecimentos, reduções e referências bibliográficas. Introdução, aí tem 4 partes, se não me engano aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, 4 partes. A primeira parte vai falar sobre a formação, conversão e ministério inicial de Paulo. Dentro desse título aqui, principal, vai ter 3 subtítulos, que é primeiros anos em Tarso e em Jerusalém, depois Paulo e a experiência na entrada de Damasco, e depois o início do ministério de Paulo em Jerusalém, Cilícia e Síria. Depois, na parte 2, a gente vai ver aqui, olha, o ministério de Paulo em Chipre e na Galácia, primeira viagem missionária. Aí o tópico aqui, olha, de Antioquia a Chipre e depois Galácia. A terceira parte vai falar sobre o ministério de Paulo na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, segunda e a terceira viagem missionária. E aí tem 5 subtítulos.
o Concílio de Jerusalém, o início da segunda viagem missionária de Paulo, depois Antioquia, Alexandria e Troade, depois Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, depois é Acaia, Grécia, Atenas e Corinto, e depois a terceira viagem missionária de Paulo, de Éfeso e a Mileto. Na parte 4 vai falar sobre Paulo na prisão de Cesareia a Roma, aqui ó, preso em Jerusalém e encarcerado em Cesareia. E depois, últimos anos de Paulo em Roma. Depois a gente vê aqui as notas e créditos de imagem. Aqui o agradecimentos, reduções gráficas, reduções de referências bibliográficas. E aí a gente já entra na introdução. Em todas as personagens humanas da história cristã primitiva, existe poucas mais influentes e mais impressionantes do que o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas, as quais compõem um terço do Novo Testamento. Foi pastor, missionário e teólogo e deu forma ao cristianismo pregando, ensinando e explicando a mensagem de Jesus. Plantou igrejas em cidades em todo o Império Romano, difundindo assim o cristianismo de maneira profunda. Foi um homem chamado de uma forma singular por Jesus, a quem era inteiramente devotado, a ponto de sofrer e morrer por seu Senhor. O apóstolo Paulo também foi uma ponte para superar divisão entre judeus e gentios. Ele transitava pelo inquietante terreno multicultural do século I, enquanto difundia o evangelho e plantava igrejas compostas por judeus e gentios que se tornaram irmãos e irmãs em Cristo. Seu ministério evangélico transcultural reestruturou a identidade das pessoas radicalmente. Na pessoa de Cristo, não em etnia, condição social, filiação religiosa ou gênero. No entanto, nem todos aceitaram o evangelho de Paulo e muitas vezes ele sofreu aberta e violenta hostilidade, tanto de judeus como de gentios. Aí tem as referências bíblicas. Enfrentou espancamento, tumultos, foi levado à prisão, encarcerado e julgado por pregar a mensagem de Jesus crucificado e ressuscitado dos mortos. Seu nascimento, criação, educação inicial, contudo, o preparou de maneira única para o seu ministério entre judeus e gentios. Esse guia ilustrado sobre o apóstolo Paulo propicia uma visão profunda da vida e do ministério do apóstolo, fornecendo antecedentes históricos, culturais e geográficos de todas as pessoas, lugares e eventos relacionados a ele. Foi dada uma atenção cuidadosa às datas com o propósito de entender com precisão o contexto histórico, cultural da vida e do ministério paulino. A mesma atenção foi dada aos locais a fim de oferecer uma vívida imagem do mundo em que o apóstolo viveu, como um guia ilustrado. Procurei incluir muitas imagens, mapas, para ajudar a trazer o mundo de Paulo à vida. Destaco também as muitas pessoas a Círculo Paulino, companheiros de ministério e amigos. Com demasiada frequência, Paulo é visto como um obreiro solitário que trabalhava primordialmente sozinho. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ele tinha uma vasta rede de contatos, viajava e trabalhava com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. O apóstolo mobilizava pessoas para irem às outras áreas evangelizar e discipular. Lucas, Timóteo, Epáfras, Tito, Febe e muitos outros foram essenciais para o ministério de Paulo. Por isso procurei lançar a luz sobre esse indivíduo e grupos sempre que fosse relevante. O objetivo desse livro é fornecer de forma vívida e envolvente os principais contornos da vida, das viagens, do ministério, da prisão, dos sofrimentos e da morte de Paulo. Esforcei-me para refinar
essas informações de maneira legível, mas ainda assim precisa sem me envolver muito em detalhe, contexto e em questões polêmicas. Espero que este guia ilustrado da vida de Paulo leve você, leitor, a se aprofundar no estudo pessoal da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E aí a gente entra aqui na parte 1, criação, informação e conversão e ministério inicial de Paulo. Aqui está mostrando já um mapa, né, da onde que Paulo estava localizado e aonde que passou aquele contexto, aquela história ali naquele local, né? Que aí mostra aqui onde foi passada toda a história, certo? Neste mapa aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Capítulo 1, primeiros anos em Tarso e Jerusalém. Vamos ler só um pouquinho para vocês terem uma ideia como que é a linguagem do autor aí, certo? E como foi a tradução também, né? Paulo, também conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, na atual Turquia, por volta de 5 depois de Cristo. A data exata não pode ser determinada, mas 5 depois de Cristo se baseia em algumas referências à idade de Paulo e em boas deduções da moda antiga. A primeira pista para a idade dele encontra-se em Filemão 9, texto no qual ele se refere a si mesmo como um homem velho ou um ancião. De acordo com a tradição judaica, um homem era considerado ancião ou idoso aos 60 anos. Se Paulo estivesse no final de 50 ou no início dos 60 anos, quando escreveu Filemão, em algum momento no início dos anos 60 depois de Cristo, então teria nascido nos primeiros anos no século I depois de Cristo. Quando Saulo é apresentado em Atos 7:58, no julgamento de Estevão, Lucas o descreve como um jovem, termo que normalmente se refere a um homem solteiro com idade entre 25 a 35 anos. Provavelmente ele destacava na casa dos 20 e tantos ou 30 e poucos anos. É possível que tenha atuado como promotor nesse julgamento, o que pode ser motivo pelo qual aqueles que apedrejaram Estevão deixaram seus mantos aos pés de Saulo. De acordo com a tradição judaica, um homem precisava ter 30 anos para ser investido de autoridade como líder religioso. Portanto, parece seguro concluir que Paulo tinha pelo menos 30 anos ou estava muito próximo disso. O martírio de Estevão ocorreu por volta de 34 ou 35 depois de Cristo. Não muito tempo depois da crucificação de Jesus, em 7 de abril de 33. Embora não possamos chegar a uma data definida para o nascimento de Paulo, podemos concluir com segurança que ele nasceu na primeira década do século I, o que o torna poucos anos mais jovem do que Jesus. E aí, judeu de Tarso. Paulo nasceu em uma família judaica devota, a qual se assegurou de que ele seguiria as exigências da Torá, também conhecida como Pentateuco, pois abrange Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e as tradições dos anciãos. Paulo descreve sua herança e a origem judaica assim: circuncidado no 8º dia, da nação de Jerusalém, da tribo de Benjamim, hebreu, nascido de hebreus, quanto à lei fariseu. Filipenses 3:5. O fato de ter sido circuncidado ao 8º dia indica claramente que seus pais eram judeus praticantes que seguiam a Torá. Não fica claro se o pai dele era fariseu, mas é perfeitamente possível que Paulo quisesse dizer isso quando falou: Eu sou fariseu, filho de fariseus. Atos 23:6. Se seu pai era um fariseu, então sua família era, possivelmente de classe média, mas teria escolhido um estilo de vida frugal e simples. E aí vai indo, olha só. Aqui tá a imagem, aí mostra aqui, ó. Menorá,
proveniente do intel da entrada de uma sinagoga em Estemoa, Israel, século 3 a 4 depois de Cristo. Aqui tem uma tabelinha, olha só. Aqui tem os lugares. Antiga Rua do Mercado de Tarso. Aqui, olha, planície fértil perto de Tarso. E aqui, cabras de pelo preto usado para fazer um tecido chamado silício. Aqui tá a cabra. Aqui, olha, camefeu com imagem de Otávio Augusto. Aqui tem um diploma em bronze de concessão de cidadania romana, tá? Aqui tá Jerusalém do século I, um mapinha aqui. O local tradicional do aparecimento das línguas de fogo, foi mais ou menos aqui. E a escadaria do sul que levam ao monte do templo, possível local do sermão de Pedro. Certo? Vamos ir mais adiante para vocês verem, olha. Judeus ortodoxos orando diante do Muro das Lamentações de Jerusalém. Aqui está, olha, um tetagrama, moeda do valor equivalente a 4 dracmas, de Antíoco IV Epifânio, o jovem rei, foi retratado como um deus sol. Aqui está o mapa, né? Olha, locais mencionados em Atos 6:9, de onde se originaram os membros da sinagoga dos libertos, com destaque em amarelo, certo? Vamos ver quantos minutos, gente, pra gente já concluir aqui, ó. Locais, ó, do apedrejamento de Estevão, segundo a tradição. E aí aqui tá o arco romano da rua direita em Damasco. Quando você for lá em Jerusalém, você vai ver esse local aqui, olha. E aqui é um ponto turístico muito ido lá em Jerusalém. O povo vai, né? Para conhecer os lugares. E aqui é o arco romano na rua direita em Damasco. Certo? Aqui tá o capítulo 2 já. Paulo e a experiência na entrada de Damasco. Certo? Então o livro aqui ele é repleto, olha, a porta da cidade de Damasco, para a cidade de Damasco. Aqui é um livro repleto de imagens, muito rico em imagens, tá, olha, vou passando aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Tá bom, meus queridos? Terminando essa parte aqui, olha, eu acabei nem deixando separado para vocês verem. A gente já entra aqui em notas. Então, tudo que foi colocado lá em notas, separado, vai ter tudo aqui. Depois de notas, vai ter a parte aqui de crédito das imagens. Todas as imagens que vocês forem verem neste livro vai estar aqui. E aí, depois a gente já vai ver sobre o autor, tá? Alan Bundy. Quem que ele é e tudo. E aí, aqui mostra a série de comentários expositivos. Tá bom? E aqui está mais um review que eu entrego a vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana, tá certo? Tô subindo um vídeo por semana. Assim que eu terminar de fazer todos os vídeos para esse ano, vai ter vídeos bônus, né, que eu vou colocar no meio da semana. E se eu comprar nesse intervalo livro de lançamento, tá para chegar um outro livro aqui para mim que eu já vou postar, que vai vir como um vídeo bônus, eu vou postar. Então, pode ser que depois de eu postar todos os vídeos uma vez por semana até o final do ano, eu vou postar, então, mais um vídeo no meio da semana, então, numa quarta-feira, por exemplo, ao meio-dia. E depois, se acaso eu comprar um livro nesses intervalos, eu vou postar, vamos dizer assim, na terça-feira, ou na sexta, ou em um sábado. Aí eu vou ver o dia certinho,
tá bom, meus queridos? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Indica também o canal para os seus amigos, irmãos, rumo aos 1000 inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Então vamos aí torcer para que tudo dê certo. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal lá, no canal Mulher e Teologia, você pode ir lá se inscrevendo. Por enquanto não tem nenhum vídeo lá postado, mas eu acredito que até ano que vem eu começo aí a gravar neste canal que tá parado, tá? Que eu tinha excluído esse canal, tá, gente? Então eu voltei com ele, não tinha mais ninguém que tinha colocado o nome novamente. Livros de Mulher e Teologia, então eu retomei com o canal, porém eu ainda não postei nada lá. Então eu acredito que ano que vem eu venha com tudo no canal Mulher e Teologia. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. É claro, mas isso aqui vai ser mais voltado realmente para mulheres e não para homens, tá bom? Então Deus abençoe a todos e tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Por favor. Tchauzinho.